Em nome de Jesus, um abraço para os irmãos que estão em casa acompanhando essa palavra, que em nome de Jesus o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Queridos, estou meio sem saber onde coloca a mão aqui, né? Mas estou obedecendo aos protocolos, né, do Covid-19 que a gente tem que combater, então não estamos compartilhando o microfone. É a primeira vez que eu estou usando o microfone de cabeça, né? Isso aqui é uma honra, né? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Quando o pastor me pediu para trazer uma palavra, e veio de encontro com o que nós recebemos aqui no domingo passado, que o pastor ministrou uma palavra olhando para a cruz, e eu fazendo a artezinha lá, para colocar na capa do vídeo, eu achei uma imagem interessante de um rapaz indo de encontro à cruz, por um caminho. Então o Senhor queimou no meu coração, e eu comecei a fazer um esboço, e aí o Senhor falou no meu coração muito forte, e eu queria trazer uma palavra com o tema de trilhando o caminho da bênção. Você que está anotando aí, anota, trilhando o caminho da bênção. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, do verso 12 em diante. Glória a Deus. Gênesis 19, do verso 12 em diante. E vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar com esse texto, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para Deus falar contigo, amém? Você abrisse mesmo o seu coração, permitisse que o Espírito Santo trabalhasse, arasse a terra do seu coração, para que a semente caia em solo bom e venha germinar a 30, e a 60 e a 100 por um, amém? Se você encontrou aí, coloque-se de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler o texto de Gênesis capítulo 19, versículo 12 em diante. Nós vamos falar de uma história de um homem que tem um nome bem grandão, né? Igual o do devocional que a gente está estudando, que é Jó. Nós vamos falar sobre Ló. O nome é parecido, amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, fazei-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló, e falou aos seus genros que estavam para se casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não te pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste. Salvando-me a vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Versículo 20. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Versículo 22, para encerrar: apressa-te, refugia-te nela,
pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Amém? Feche seus olhos e vamos orar mais um pouquinho. Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pela palavra do Senhor, pelo culto maravilhoso que nós estamos prestando e experimentando na Tua presença, pelo louvor, ó Deus, na qual nós experimentamos da Tua presença majestosa neste lugar, na qual nós somos visitados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, e pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor continue a falar conosco, como o Senhor falou já na palavra de dízimos e ofertas, que o Senhor continue, Senhor, a ministrar em nossos corações, e nós saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua presença, impactados, ó Deus, com a Tua palavra transformadora, que pode transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que toda palavra que sair de mim, antes de chegar no ouvido dos irmãos, ó Deus, seja canceladas, mas aquilo que vem do Teu trono, possa entrar no coração dos irmãos, possam gerar, ó Pai, vida, assim como o Senhor tem gerado na minha vida, Senhor, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu não tenho nada de bom a oferecer, mas o Teu Espírito Santo, que habita em mim, pode fazer proezas. Em nome de Jesus, ministra a Tua palavra neste lugar, acampe os Teus anjos aqui, repreenda todos os demônios, que caia por terra toda ação das trevas, todo levante do inferno que tenta roubar a palavra, todo espírito de distração, todo espírito imundo que se levanta contra a Tua igreja, nós repreendemos e declaramos que a Tua palavra é vida e trará vida para todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Tome seu assento e vamos discorrer um pouquinho na palavra do Senhor, entender o que o Senhor tem falado a respeito desse texto. Amém? Trilhando o caminho da bênção. Foi o tema que o Senhor colocou no meu coração. E algo que o Senhor mexeu no meu coração é que o caminho da bênção, ele traz livramento, traz provisão e traz vitória. O caminho da bênção, ele traz livramento, traz provisão e traz vitória, além de muitas outras coisas, mas o que o Senhor tocou no meu coração foi esses 3 tópicos, que Ele traz livramento, provisão e vitória, amém? Mas para a gente entender um pouquinho o que nós vamos discorrer, nós vamos entender um pouquinho quem que foi Ló. Quem foi Ló? Foi filho do irmão de Abraão, ou seja, era sobrinho de Abraão. Ele foi habitante da cidade de Sodoma, era um cidadão de Sodoma, na qual nós lemos no texto que os 2 anjos vieram para destruir aquela cidade, né, tanto com ela como Gomorra também. Ele foi ancestral dos Moabitas e dos Amonitas, 2 povos que deram muito trabalho para Israel. Ele foi ancestral dos Moabitas e dos Amonitas. Os Moabitas, nós temos uma história muito linda que nós estudamos nos nossos devocionais, que é a história de Ruth, né, que era uma moabita, que se casou com um israelita e depois ela se tornou serva do Senhor, porque ela acreditava no Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, os moabitas eles se tornaram inimigos de Israel, que quando nós estudamos devocionais também, falando sobre Davi, nós aprendemos ali que os moabitas foram um dos inimigos na qual Davi guerreou sempre. E também os amonitas. Os amonitas foi conhecido por um deus muito cabuloso, que era o que fazia sacrifício às crianças, que era o deus Moloque. Então, são 2 povos que trouxe muito trabalho para Israel. Um por guerrear e outro por implantar os deuses estranhos que eles tinham no povo de Deus. Amém? Mas para entender mais também, nós precisamos voltar um pouquinho. Em Gênesis capítulo 11, fala da genealogia. Ou seja, dos pais dele, dos pais de Abraão, toda a parentela dele. No capítulo seguinte, no capítulo 12, nós vemos que Deus dá uma ordem a Abraão, Ele dá uma promessa, e naquela promessa Ele falou, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu não te mostrei ainda, eu vou te mostrar. Deu uma ordem, uma direção, Ele deu um caminho para Abraão traçar. E naquele momento Abraão leva consigo Ló, que era sobrinho dele. Amém? E no capítulo 13 de Gênesis, nós vemos também que Abraão e Ló teve uma contenda por causa dos pastores de Abraão e os pastores de Ló, que eles se tornaram muito ricos. E naquele momento
os pastores deles começaram a ter conflitos, e aí Abraão virou para ele e falou assim: Ló, escolhe para o lado que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não podemos mais ficar juntos, porque nossa tribo está estão brigando entre si. Amém? Então, nesse momento, houve a separação entre Abraão e Ló. No capítulo 14, Ló é levado cativo. Houve uma guerra, entraram na cidade de Sodoma, prenderam todas as pessoas, e uma das pessoas que foi levado cativo foi Ló. E Abraão se levantou com 318 homens para resgatar o seu sobrinho Ló. E no capítulo 18, Deus anuncia a destruição da cidade na qual Ló habitava. Amém? Por que eu disse tudo isso? Para a gente entender um pouquinho do que o Senhor tem falado ao meu coração. O que nós precisamos para trilhar o caminho da bênção. Trazendo para a nossa realidade uma vida de um homem que, quando houve a separação de Abraão e de Ló, Deus, por causa da contenda entre eles, ali Ló e Abraão tiveram que separar, e muitas vezes nós temos vivido dessa forma, que nós temos olhado com os olhos humanos. Ló olhou com os olhos humanos, porque a Bíblia diz que quando eles se separaram, quando houve a separação, Ló olhou para os campos bons, ele olhou para o local onde as terras eram boas, onde a pastagem era boa para poder pôr o seu gado, o seu rebanho para pastar, e ali era a cidade onde habita Sodoma e Gomorra. Mas os olhos humanos nem sempre é a vontade de Deus para nós. Às vezes nós olhamos para as coisas boas, nós queremos que aquilo, nós olhamos com os olhos humanos e falamos assim: não, aquilo ali é o que eu quero para mim. Mas nem sempre aquilo que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos do Senhor. Nem sempre aquilo que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos do Senhor. Mas Wagner, o que tem a ver tudo isso com trilhar um caminho? A Bíblia, desde o início da Bíblia, desde Gênesis, quando Deus criou Adão, Ele deu um caminho, Ele deu uma direção. Para Adão Ele falou: não peques, não coma desse fruto. Ou seja, se você não pode fazer isso, então vai para o outro lado. Depois nós vimos Abraão, quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Deu uma direção para ele, falou assim: vai, sai daqui, não é para você ficar aqui. E muitas vezes nós temos vivido assim, nós temos que tomar decisões todos os dias das nossas vidas, nós temos decisões a tomar. Todos os dias nós temos que tomar uma atitude. Quando você levanta de manhã, eu disse aqui há uns dias atrás, que todos os dias nós temos que levantar para ir trabalhar, nós temos que tomar uma atitude de fazer algo, e o resultado da sua atitude é o que vai nortear o seu dia todo. Por isso nós precisamos trilhar um caminho de bênção. Por isso nós precisamos entrar num caminho de bênção, para ter o nosso dia abençoado, para ter o nosso dia cheio de livramento, para ter o nosso dia cheio de provisão, para ter o nosso dia cheio de vitória. Não só o nosso dia, mas também a nossa vida. Tudo o que nós vamos fazer, nós temos que olhar para Cristo, como nós vimos no domingo aqui, e nós temos que trilhar esse caminho. Amém? Às vezes nós pedimos para Deus, eu já cansei de orar assim: Senhor, abençoa o meu caminho, abençoa o meu caminho. Queridos, às vezes é difícil Deus abençoar o nosso caminho, sabe por quê? Porque nós estamos pedindo errado. Na verdade nós estamos pedindo, sendo que Jesus já é o verdadeiro caminho. Às vezes nós estamos pedindo: Deus abençoa o meu caminho, mas aquele não é o caminho que Deus tem para você, porque você está olhando com os olhos humanos, como Ló olhou para aquela terra, onde havia muitas boas pastagens para os seus rebanhos, mas não era bom para a vida pessoal dele, não era bom para a família dele, porque era uma cidade pervertida sexualmente. Era uma cidade onde os homens e as mulheres eram pervertidos. Se você ler a história um pouquinho antes ali, onde nós começamos a ler de Gênesis, capítulo 19, fala que dois anjos chegaram na cidade, porque Abraão havia intercedido por Ló, no capítulo anterior fala isso, e aí 2 anjos chegaram na cidade para libertar porque Ló naquela cidade, aquelas 2 cidades iam ser destruídas.
E aqueles 2 anjos chegaram e os homens da cidade, a palavra de Deus diz que os homens da cidade foram até a casa de Ló, e chegou lá e falou assim: Ló, cadê os 2 homens que chegaram aqui na sua casa? Tragam eles para fora, porque nós queremos abusar deles. Que coisa terrível. E por causa desse mal, Deus ia destruir aquela cidade. Então muitas vezes nós olhamos as coisas que é boa aos nossos olhos, mas não é bom para o resultado final da nossa família, da sua casa, não é bom para o resultado final para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual. Então nós precisamos trilhar um caminho correto. E como nós fazemos isso? Como nós vamos trilhar o caminho correto? É entrar no caminho que é Jesus. Nós oramos: Senhor, abençoa o meu caminho. Eu já orei muito assim, mas Deus fala para nós: eu já tenho um caminho abençoado para você entrar nele. Você não precisa de outro caminho, basta entrar nesse caminho. Olha para a cruz e siga, vai para ela. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Eu estou sendo bem explicativo para a gente chegar na onde o Senhor quer falar o nosso coração. Então, Ló olhou com os olhos humanos e Abraão olhou com os olhos da fé. É muito interessante essa história que nós vamos ver agorinha. E o que é necessário para trilhar o caminho de bênção? O que é necessário para você trilhar o caminho da bênção? Eu coloquei 3 aspectos aqui que o Senhor falou no meu coração, mas tem muito mais. O primeiro é a obediência. O segundo é fé. E o segundo é foco. O terceiro é fé. Primeiro é obediência, o segundo é foco e o terceiro é fé. Quando Deus, nós vamos voltar um pouquinho à história e falar sobre Abraão. Depois nós podemos até fazer um paralelo entre os dois. Quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para onde eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão imediatamente foi. A Bíblia não fala que Abraão ficou ali rodeando, ficou ali esperando, não fala que Abraão ficou ali esperando mais um mover de Deus, para depois ele ir. Não, simplesmente ele levantou e foi. Ele obedeceu, ele não questionou a direção dada, ele não questionou a direção e não questionou, ele apenas obedeceu. Ele tomou uma atitude. Eu falei aqui que todos os dias nós temos uma atitude para tomar. Todos os dias na nossa vida é cheio de atitudes que nós precisamos tomar. Diariamente, em inúmeros fatores, mas o Senhor falou algo no meu coração a respeito das nossas atitudes. Você é hoje o resultado das suas atitudes de ontem. E você vai se tornar amanhã o resultado das suas atitudes de hoje. O que você fazer hoje vai nortear, vai direcionar o seu futuro. O que você fazer hoje vai revelar quem você será amanhã. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Foco. Nós precisamos olhar para o alvo. Para trilhar o caminho da bênção, é necessário você ter foco, você olhar para o alvo. Nós vimos uma palavra poderosa domingo aqui, que fala sobre olhar para o Cristo da cruz. Nós precisamos olhar para o alvo, e quando você olha para o alvo, você tem um norte, você não pode mudar a sua visão daquele lugar. Ali é o foco, você tem que focar, mirar, direcionar e ir naquela direção. O foco é algo importante, porque você precisa estar com os olhos abertos para chegar onde você precisa chegar. Se você estiver com os olhos fechados, você se perde no caminho. Se você estiver com os olhos fechados, você se perde por onde você está andando. Mas quando você abre os olhos, quando você foca a direção que você precisa tomar, você chega no seu destino. Amém? Então, para trilhar o caminho da bênção, é necessário também se agarrar na promessa. Abraão, primeiro ele obedeceu, ele não questionou, ele falou assim: não, eu tenho uma promessa, eu vou seguir essa promessa, eu não vou parar por nada, eu vou nessa direção, eu vou pelo foco, para o alvo, eu estou com foco, eu tenho um alvo, eu vou me agarrar nessa promessa e não largo dela por nada. E olha que Abraão tinha 99 anos quando a promessa se cumpriu. Que interessante isso. Ele se agarrou naquela promessa e Deus fez acontecer algo poderoso na vida dele. Amém? Assim também é na sua vida. Quantos aqui tem promessa? Amém? E você tem crido fielmente nessa promessa? Você tem se agarrado a essa promessa?
Você tem vivido para que essa promessa se cumpra na sua vida? Você tem andado realmente no caminho, no trilho da bênção, trilhado o caminho da bênção para que essa promessa se cumpra na sua vida? São perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. A gente precisa se autoavaliar e entender que nós temos promessas, amém? E o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus que falha, quem falha somos nós. O Deus que nós servimos, Ele promete e Ele cumpre aquilo que prometeu. Somos nós que descumprimos e acabamos perdendo o tempo da bênção de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E fé. Para trilhar o caminho da bênção é necessário ter fé. É acreditar nessa promessa, como eu disse, e acreditar e crer no impossível. Como eu disse, Abraão tinha 99 anos, quando a promessa se cumpriu na vida dele, era algo impossível. Era algo impossível. Eu parei para analisar, falei, meu Deus, Abraão, senhorzinho lá já, Sara, tadinha dela, toda velhinha. E Deus fez acontecer, queridos. Às vezes, aos nossos olhos, parece que não vai acontecer, porque nós estamos olhando com os olhos humanos. Aí entra essa questão de olhar com os olhos da fé. Abraão foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele cumpriu aquilo que Deus prometeu para ele, ele seguiu, ele trilhou esse caminho, e ele acreditou, ele se agarrou na promessa, e ele creu até o último minuto. Teve erros? Claro. Se nós lermos toda a história de Abraão, nós vamos ver que ele teve muitos erros. Mas ele não deixou para trás aquilo que Deus tinha prometido na vida dele. E quantos de nós, muitas vezes, temos deixado morrer a promessa em nossas vidas? Temos deixado adormecer a promessa nas nossas vidas. Mas Deus se levanta nessa noite para dizer para mim e para você: entre no caminho da bênção. Entra no caminho que eu tenho para você. Deus fala para nós essa noite que Ele vai fazer algo sobrenatural. Amém? Que a promessa vai se cumprir ainda, que a sociedade está vivendo essa pandemia toda, esse mal todo, Deus vai cumprir na sua vida. Amém? Basta você entrar nesse caminho de bênção. Mas, para o outro lado, existem também 3 aspectos, como eu falei, 3 aspectos que para você trilhar o caminho da bênção é necessário. Também existem 3 aspectos que podem nos tirar do caminho da bênção, que é o contrário dos 3 primeiros. Amém? O primeiro é desobediência. Não agir à voz de comando. Olha que interessante. Quando Deus falou, os anjos chegaram, meu irmão, os próprios anjos desceram do céu, foram lá na porta da casa de Ló, encontraram com Ló, chegaram ali e falaram: Ló, sai da cidade agora, porque nós vamos destruir. Vai para o monte. Foge para aquele monte ali, estou te dando o caminho, a direção é essa, ó. E o engraçado é que Salmo 121 fala assim: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. A confiança do salmista está no Senhor, mas Ló estava com o olho na planície, estava com os olhos da carne, estava com os olhos humanos, acreditando apenas no natural. Então ele ficou ali estático. A Bíblia diz que ele não agiu à voz de comando do Senhor. Deus deu uma voz de comando e Ló ficou parado. Ali os próprios anjos desceram e falaram assim: sai, meu irmão. Eu acho que se o anjo aparecesse aqui agora e falasse assim: sai todo mundo correndo, acho que não ficava um aqui dentro, né? Aconteceu isso com Ló. Ele falou: sai que eu vou destruir. Sai que vai derramar fogo aqui, vai acabar com tudo. Sai, corre, pega os seus parentelas, aqueles que você ama, e vaza. Some. Mas Ló ficou parado, que nós lemos no texto, que ali o anjo teve que pegar Ló pela mão, teve que pegar a esposa dele pela mão, pegar as filhas pela mão, e tirar da cidade, chegar lá fora da cidade e falar assim: agora foge para o monte. Acorda, ei, acorda, foge. É necessário, querido, para você não se desviar do caminho da bênção do Senhor, para você não sair do trilho, do caminho que o Senhor tem posto na sua vida, é necessário que você não desobedeça. Ah, mas o pastor não manda em mim, querido, eu vou falar uma coisa para você. O homem não manda mesmo na gente, mas o Deus que habita dentro do nosso pastor manda. Amém? O Deus que habita dentro dos nossos pastores, Ele manda, Ele dá uma voz de comando e nós temos que obedecer. O Deus que habita dentro do seu discipulador,
Quando ele dá uma voz de comando e você não obedece, né, Eliel? Amém? Deus te abençoe, meu irmão, é meu líder. E ele dá uma voz de comando, eu tento fazer, eu tento seguir aquilo que ele fala, porque é necessário, querido, porque às vezes a gente fica assim, Deus, homem não manda em mim, homem nenhum manda em mim. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita dentro desses homens e mulheres, ele manda nas nossas vidas sim. E se você não entrar debaixo desse princípio da obediência, você sai do caminho e você erra o alvo, que nós vamos ver mais para frente o que aconteceu com Ló. Amém? Ló questionou. Para você não sair dos trilhos do caminho do Senhor, para você não sair do caminho, para não tirar você do caminho de Deus, do caminho que Deus tem trilhado para você, você não pode questionar, querido. Olha que interessante, Deus deu uma ordem para um povo no Egito, sai daqui, levantou Moisés foi lá, veio as 10 pragas, nós estudamos isso nos nossos devocionais também, e as 10 pragas vieram, depois o povo foi liberto e andou no deserto, mas o tempo todo aquele povo questionava. O tempo todo aquele povo tinha um questionamento para Moisés, para Moisés. O tempo todo, quando Deus falava assim, o povo chegava e falava, eu estou com fome, eu não tenho o que comer. Queridos, olha que interessante, não tem carne para comer, mas a Bíblia diz que eles saíram do Egito e levaram tudo, e eram muitos animais. Aí não tem carne para comer, mata e come. Não, mas tem que questionar. Porque tirou a gente de lá, a gente comia lá, aqui a gente não tem o que comer. Tem sim. Tem, Deus sempre dá provisão, porque o caminho, quando a gente trilha o caminho do Senhor, Ele dá livramento, Ele dá provisão e Ele dá vitória. E é o que você tem que entender, querido, que Ele tem tudo isso para você. Ele tem tudo isso para nós que somos seus filhos. Ele tem tudo isso para nós que somos a sua igreja. Amém? E o interessante é que, na hora, Ló questionou. Quando o anjo já pegou, porque ele não tomou atitude, ele ficou parado. O anjo foi lá, pegou eles pela mão, tirou para fora e falou assim, agora vai para o monte, sobe a montanha. Aí Ló, mais uma vez, com os olhos da carne, olhou para o comodismo. Olhou para aquilo que era conforto. Mas a montanha, monte, é difícil subir. Ali pode ter escorpião, ali pode ter cobra, é difícil subir, é cansativo. Ô anjo, fala o seguinte, manda eu para aquela cidadezinha ali do lado, questionando a voz de comando. Querido, quando tem uma voz de comando para a sua vida, não questiona, só obedece. Que você vai ver o resultado de bênção na sua casa, na sua família. Que você vai ver o resultado de bênção aonde você estiver. Amém? Amém? Então, queridos, nós entendemos aqui que naquele momento que Deus deu uma voz de comando através de 2 anjos que apareceram para Ló, ali, primeiro ele ficou parado, estático, e depois ele questionou aquilo que o anjo mandou fazer. Meu irmão, ainda bem que nós não somos desse jeito, né? Porque se fosse nós, é porque falar, você não quer sair, então fica aí, vai morrer aí. Nós somos mal demais, mas o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. E o Senhor falou para Ló, sai. Amém? Segunda coisa que pode nos tirar do caminho da bênção é a distração. A distração pode nos tirar do caminho. O segundo que nos põe no caminho da bênção é o foco. Quando a gente olha e segue naquele rumo, naquela direção. Mas o que pode nos tirar é a distração. Se você está olhando para o foco, para o alvo, e alguém te distrai aqui, você tira o olho, você pode errar o caminho. Ontem à noite nós estávamos voltando do monte, e eu estava dirigindo, e de repente eu fui olhar para o lado para fazer não sei o que, para falar não sei o que para a Alessandra, e quando o carro estava entrando na pista contrária já. Ainda bem que não vinha ninguém, porque algo me distraiu e eu tirei o foco da pista. Assim também é, queridos, no caminho do Senhor. Assim também é quando você está buscando as bênçãos de Deus, quando está buscando o caminho do Senhor, quando você está buscando algo no Senhor, você pode obedecer em tudo, mas se você se distrai, você pode errar o caminho e pode errar o alvo. Você pode sair sim do alvo quando você se distrai. Ló, ele olhou para a cidade vizinha, ele não olhou para o monte. Quando o anjo falou assim, olha para o monte, vai para o monte, ele olhou para a cidade vizinha e falou, não, manda eu para a cidade. Ele olhou, distraiu, e aí o anjo mandou ele para lá, e depois nós vamos ver o que aconteceu. Segundo, olhar para trás. É uma história muito conhecida de Ló, que a mulher de Ló,
ela estava andando e Deus falou para ela assim, não olhes para trás, falou para eles, para todos. E aí nós conhecemos a história que ela foi e no meio do caminho ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que significa isso, querido? Quando Deus dá uma promessa, a gente sai da onde a gente está no caminho que o Senhor tem colocado para a nossa vida, aí a gente chega em um determinado momento, olha para trás e fala assim, mas era tão bom lá, era tão bom como eu vivia, era tão bom o que eu vivia, era tão bom o que eu fazia, ai que saudade. Como o povo que saiu do Egito, que eu falei um pouquinho aqui, que eles ficavam assim, lá no Egito a gente tinha iguarias, lá no Egito a gente tinha isso, lá no Egito a gente tinha aquilo, mas Deus tem o melhor para mim e para você, independente da dificuldade que nós enfrentamos, do caminho difícil e árduo que nós temos que enfrentar, Deus tem algo muito melhor do que o que nós vivíamos lá atrás. Deus tem algo muito melhor para a sua família, Deus tem algo muito melhor para você do que aquilo que você vivia. Mas você precisa entender isso, querido, e precisa entrar no caminho e trilhar esse caminho, independente de tudo, não se distrair, não desobedecer e viver na presença do Eterno. Amém? Amém? Glória a Deus. E o terceiro que pode te tirar dos caminhos da bênção é a incredulidade. Não acreditar na promessa e não acreditar naquele que prometeu. Olha que interessante. Ló estava caminhando, Deus falou para ele assim, sai daqui, vai para o monte, tirou Ló da cidade, falou, vai para o monte. Ele não acreditou que lá em cima ele ia ser protegido, ele falou, não, pode ser que algum mal me siga até lá. Isso é não acreditar no Deus que prometeu para ele, isso é não acreditar naquilo que Deus prometeu para mim e para você. Mas Deus, quando fala conosco, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. E se Ele prometeu, se tem promessa na sua vida, querido, creia, tenha fé, vai se cumprir, independente do caminho árduo que é, independente das lutas que você tem passado, independente das lutas que você tem enfrentado dia após dia, das dificuldades, dos problemas, acredita, tenha fé. Amém? Então nós vemos aqui, nós podemos traçar um paralelo entre Ló e Abraão. Abraão, obediente ao extremo. Ló, desobediente. Abraão tinha foco. Ló se distraía. Abraão, ele tinha fé, foi considerado o pai da fé. E Ló, é incredulidade. Ele não acreditou que Deus ia trazer o melhor para a vida dele. Nesse paralelo, nós podemos olhar para a nossa vida e falar assim, qual desses dois nós queremos ser? Qual desses dois você quer ser? Você quer que o seu nome se perpetue? Ou você quer que o seu nome pare por aqui? Qual que é o legado? Aquele que trilha o caminho de bênção, deixa um legado. Aquele que trilha o caminho da bênção, ele deixa um legado. Se você trilha mesmo o caminho da bênção, querido, há um legado que você vai deixar para as gerações futuras. Abraão, ele caminhava, a Bíblia diz que ele caminhou na presença de Deus, foi o pai da fé, e o nome dele se propagou, porque lá no Novo Testamento você vê vários textos dizendo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O seu nome perpetuou de gerações em gerações, e até hoje ele é conhecido como pai da fé. Mas a história de Ló acabou por aqui. Acabou nos Moabitas, que nós vimos a história, e se você continuar lendo a seguinte, a consequência da atitude de Ló, a consequência do que ele fez, da desobediência, a consequência da distração e a consequência da incredulidade, fez com que Ló fosse para a cidade. Logo depois da cidade, a mulher virou estátua de sal, olhou para trás, ele ficou só ele e as filhas. Aí ele decidiu ir para a montanha, mas já era tarde demais, já tinha destruído a família dele. E quando ele chegou na montanha, a Bíblia diz que as filhas dele embebedaram ele porque não, ficaram com medo de não ter uma geração. Não vamos deixar filhos para o nosso pai. Embebedaram ele, engravidaram do próprio pai, e depois nós vimos a destruição onde apareceu os povos os amonitas e os moabitas, que foram dois povos que não é um bom exemplo para nós seguirmos. Amém? Será sempre lembrado, aquele que trilha os caminhos do Senhor, será sempre lembrado por grandes feitos e não pelos erros.
Como você quer ser lembrado, querido? Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado pelos testemunhos ou pelos testemunhos? Você quer ser lembrado por coisas boas que têm acontecido, ou você só quer ser lembrado pelos erros que você tem cometido? Como que você quer ser lembrado, queridos? Como que você quer ser lembrado? Como que você quer que os seus filhos te vejam? Como você quer que as suas gerações futuras te vejam? Para isso é necessário você trilhar o caminho da bênção, sendo obediente, tendo foco e tendo fé. Amém? Tenha sempre um testemunho de bênção e não vive de testemunhos. Toda vez que vai falar uma coisa, porque, ó céus, ó vida. Como você quer ser lembrado? Nós temos algo sobrenatural para acontecer. Deus tem ministrado nas nossas vidas nesses dias. E nós temos orado muito pelos propósitos, estamos na campanha de 52 dias. E nós estamos obedecendo uma voz de comando dos nossos pastores para que aconteça algo sobrenatural na nossa vida. E esse é o caminho da bênção. Este é o caminho da bênção, querido. Nós temos orado incessantemente por avivamento, por cura, por salvação. Nós temos orado dias e dias e dias, buscando cada vez mais essa bênção de Deus, não só para nós, mas por todos aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos de nós, por todos que nos assistem. Nós temos buscado isso fervorosamente. Hoje as mulheres passaram o dia todo lá, no monte, orando. E aí eu pergunto mais uma vez, como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado daquele que quando o pastor fala assim, vamos para o monte orar? Não vou nada, não ganho nada para ir lá. O que vai ter lá? Vou ganhar o quê? Ou seja, só está olhando para si próprio. Quando Abraão falou para Ló, vamos nos separar, Ló só olhou para si e falou assim, eu vou para aquela campina ali que está bonita. Mas como que você quer ser lembrado? Como que você quer que a sua vida seja transformada se você não tem levado uma vida de obediência? Os nossos pastores têm trazido os devocionais, e é incrível que cada dia que nós estudamos os devocionais é um dia após o outro, é algo tratando a nossa vida, e nós entramos num tema agora muito interessante, que é tratar a alma humana. No livro de Jó, está tratando as nossas mazelas, os nossos sentimentos, a nossa mente. E aí o pastor fala assim, os devocionais, engraçado que está de graça lá para você assistir, querido. Às vezes a gente perde tempo fazendo um monte de outras coisas, mas não entra no caminho da obediência. Quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção. Quer a bênção, mas não quer seguir e obedecer ao Deus da bênção. E como eu disse, o homem não manda em mim. Eu quero que um anjo apareça e fala para mim, queridos, mais uma vez eu bato na tecla, aqui existe anjos nessa igreja, que a Bíblia diz que Deus levanta homens como anjos para tratar a sua igreja, para trabalhar a sua igreja. Em Apocalipse a Bíblia fala ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal, Deus levanta homens e mulheres para tratar o nosso caráter sim, e nós precisamos entrar debaixo dessa obediência. O que o Senhor tem falado muito no meu coração é que nós precisamos deixar as nossas mazelas de lado, nós precisamos deixar o nosso eu de lado para seguir este princípio da obediência. E nós temos homens e mulheres nessa casa que têm nos ensinado a seguir esses caminhos, têm nos dado a direção, têm falado, segue por aqui, esse é o caminho correto, esse é o caminho correto. Mas muitas vezes, a gente não tem obedecido à voz de comando que o Senhor tem dado através desses homens e mulheres. Muitas vezes você não tem obedecido, dado ouvido à voz de comando que esses homens e mulheres têm trazido nessa casa, nessa igreja. E nós que somos membros dessa casa, temos por obrigação, sim, de seguir a voz de comando profética que é liberada sobre as nossas vidas. Aí a gente olha para o lado e vê as pessoas prosperando,
e a gente vacilando. Por isso, querido, que você abra o seu coração essa noite, para que o Espírito Santo ministre poderosamente na sua vida. Ministre poderosamente na sua vida. Que você possa entender, querido, que tudo isso que nós lemos aqui, tudo isso que nós vimos, traçando esse paralelo entre Abraão e Ló, quem você quer ser? Quem você gostaria de ser? O resultado é bom, mas se nós olharmos a história de Abraão, foi muito árdua a vida dele, o caminho dele. Se Deus pedisse o seu filho hoje para você ofertar, será que você teria coragem de fazer como ele fez? Fica só as dúvidas para nós. Amém? Quem você quer ser, querido? Quem você quer ser? Você quer a bênção? Então siga os princípios, para que você receba a bênção do Senhor. Amém? Levanta do seu lugar. Santo, santo, santo. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai, nós te exaltamos e declaramos que o Senhor é santo. Ramanabassuri cantore balabashiri andaramanabashiri andarabalabashori andaramanai. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, esta palavra o Senhor ministrou poderosamente no meu coração, porque existem áreas da minha vida que precisa ser trabalhado. Senhor, assim como o Senhor ministrou na minha vida, eu tenho que entregar aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou vivendo, Senhor. Eu não podia trazer uma palavra diferente neste lugar, porque é o que o Senhor está trabalhando na minha vida. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vá agora, Senhor, em cada coração, que o Teu Espírito Santo vá de encontro com cada vida que está aqui essa noite, Senhor, e nós possamos, ó Pai, entender que existe um caminho a ser trilhado, que existe um caminho a ser andado, a ser caminhado, a ser percorrido. Mas este caminho, Senhor, já existe, nós não precisamos colocar um caminho paralelo para nós entrarmos e andarmos do jeito que nós queremos, da nossa própria vontade, do jeito que nós achamos que bem desejamos, ou queremos, ou pensamos. Mas, Senhor, o Senhor nos dá sempre o direcionamento. Se nós olharmos a palavra do Senhor de capa a capa, ó Deus, nós entendemos, ó Pai, que em tudo o Senhor dá um direcionamento para a Tua igreja, em tudo o Senhor dá um direcionamento para o Seu povo, em tudo o Senhor dá um direcionamento para os homens e mulheres que optaram em Te obedecer, que optaram em andar na Tua presença, e optaram em buscar a Tua presença, ó Pai, como a Tua palavra diz, ó Pai, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser curados, nós queremos ser sarados, nós queremos que o Senhor ouça a nossa voz, nós queremos que o Senhor ouça o nosso clamor, nós queremos que o Senhor ouça, Senhor, o nosso grito de desespero, ó Pai. Por isso, Senhor, trabalha no nosso íntimo, trabalha no nosso interior, ó Pai, e que todo esse sentimento que nós temos vivido, Senhor, toda a opressão, todo o mal que nós temos vivido, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toda a ação das trevas que tem ministrado em nossos corações, e nós temos deixado de ser obedientes, nós temos perdido o foco, nós não temos crido no Senhor, não temos crido na Sua promessa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti essa noite, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia do Seu povo, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Senhor, nós queremos muito um avivamento, mas para sermos avivados, é necessário, Senhor, que nós sejamos transformados antes, ó Deus. É necessário que o nosso caráter seja transformado antes. É necessário, Senhor, que o nosso eu seja pregado na cruz, e o Senhor venha reinar verdadeiramente em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Tende misericórdia do Seu povo, tende misericórdia, Senhor. Nós entendemos na Tua palavra nessa noite que Ló saiu, Senhor, dos mesmos pais de Abraão. Ele era geração de Abraão também, Senhor, mas as atitudes que ele tomou fez com que o destino dele fosse diferente de Abraão, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos o Teu povo também, Senhor, e nós queremos, ó Deus, ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos ser, ó Deus,
voltados para a Tua glória. Nós queremos, ó Deus, diminuir cada vez mais, para que o Senhor cresça em nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, visita cada homem e mulher que faz parte dessa igreja. Visita cada homem e mulher que está assistindo essa pregação hoje, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai transformando as vidas, vai transformando a cada um de nós, ó Pai, pois nós precisamos, ó Pai, de transformação dia após dia, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, para que o Senhor seja exaltado no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muda o nosso caráter, faça-nos parecer, ó Deus, com Jesus Cristo. Muda, Senhor. Por isso, clamamos ao Teu Espírito Santo, convença-nos, ó Deus, de todos os nossos erros, de todas as nossas mazelas, de todas as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós cantamos louvores, dizendo que a nossa vida, o Senhor governa. Por isso, ó Pai, nós queremos dar essa liberdade para o Senhor. Governa, Senhor, os nossos sentimentos, governa a nossa alma, governa, Senhor, o nosso ser por completo, para que nós possamos, ó Pai, ter um espírito de arrependimento nas nossas vidas, e nós possamos olhar para a cruz e ver a Tua glória, transformando nossas vidas de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, transformando nosso ser de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É isso que nós desejamos essa noite, ó Pai. Entra, Senhor, no nosso ser, entra na nossa vida, entra na nossa casa, dá um chacoalhão em nós, ó Pai. Nós pedimos para que nós possamos abrir os nossos olhos e olhar, ó Pai, não somente com os olhos naturais, ó Deus, mas possamos enxergar com os olhos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Para entrar, ó Deus, na Tua presença, é necessário que nós estejamos de mãos limpas e coração puro, Senhor. Para isso, Senhor, nós precisamos tirar, cavucar dentro do nosso ser toda a podridão que ainda há em nós, ó Deus, toda a podridão que ainda há no nosso ser. Por isso, ó Deus, transforma, Senhor, muda e enche-nos, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos recebem essa palavra, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, Senhor, as nossas palmas como adoração na Tua